Sejam bem-vindos à nossa casa FABEM. Hoje, excepcionalmente, estamos aqui via online, por conta das chuvas, das fortes chuvas, e também por uma nova onda de Covid que tomou de surpresa alguns de nossos trabalhadores. Então, peço a compreensão, agradeço a todos, e queria prestar solidariedade em nome de todos aqui presentes aos que estão passando por essas necessidades por conta das chuvas. Obrigado por essa presença de todos e vamos iniciar nossos trabalhos da tarde. Gostaria de chamar a Andressa para que faça a nossa leitura preparatória. Andressa, por favor. Boa tarde, Carlos. Boa tarde a todos. A nossa leitura preparatória é do livro Fonte Viva, Psicografia de Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel. É o capítulo 81. A candeia viva. Jesus nos diz: ninguém acende a candeia e a coloca debaixo do módio, mas no velador. E assim alumia todos os que estão na casa. Mateus, capítulo 5, versículo 15. Muitos aprendizes interpretam semelhantes palavras do mestre como apelo à pregação sistemática e desvairam-se com veementes discursos em toda parte. Outros admitiram que o Senhor lhes impunha a obrigação de violentar os vizinhos, utilizando-se de propaganda compulsória da crença, segundo o ponto de vista que lhes é particular. Em verdade, o sermão edificante e o auxílio fraterno são indispensáveis na extensão dos benefícios divinos da fé. Sem a palavra, é quase impossível a distribuição do conhecimento. Sem o amparo irmão, a fraternidade não se concretizará no mundo. A assertiva de Jesus, todavia, atinge mais além. Atentemos para o símbolo da candeia. A claridade na lâmpada consome força ou combustível. Sem o sacrifício da energia ou do óleo, não há luz. Para nós aqui, o material de manutenção é a possibilidade, o recurso à vida. Nossa existência é a candeia viva. É um erro lamentável despender nossas forças sem proveito para ninguém, sob a medida de nosso egoísmo, de nossa vaidade ou de nossos limites pessoais. Coloquemos nossas possibilidades ao dispor dos semelhantes. Ninguém deve amealhar as vantagens da experiência terrestre somente para si. Cada espírito provisoriamente encarnado no círculo humano goza de imensas prerrogativas quanto à difusão do bem. Se persevera na observância do amor universal. Prega, pois, as revelações do alto, fazendo-as mais formosas e brilhantes em seus lábios. Insta com parentes e amigos para que aceitem as verdades imperecíveis. Mas não ouvides que a candeia viva da iluminação espiritual é a perfeita imagem de ti mesmo. Transforma as tuas energias em bondade e compreensão redentoras para toda a gente, gastando para isso o óleo de tua boa vontade, na renúncia e no sacrifício, e a tua vida, em Cristo, passará realmente a brilhar. Graças a Deus. Vamos aproveitar essa leitura preparatória. Vamos fechar nossos olhos, pedir a Jesus que nos ampare, que nos cuide, que nos proteja, especialmente para aqueles que estão mais necessitados nesse momento, por questão das chuvas e algumas outras vicissitudes.
Obrigado, Senhor, por esse momento, por essa tarde maravilhosa. E queremos te pedir que nos abençoe a todos aqui presentes e aqueles, como já falei, mais necessitados. Muito obrigado, Senhor, que a paz esteja sempre conosco, que assim seja. Muito bem, hoje temos aqui a presença de nosso querido amigo Hélio Tinoco, sempre nos acompanhando nessas tardes maravilhosas. E hoje o tema é Jesus, convite à vida. A palavra é sua, tá, Tinoco? Boa tarde, amigo Carlos. Boa tarde a todos que estão conosco aí, nos acompanhando nessa transmissão, aí na sala do Zoom, e também aqueles que vão assistir a gravação depois, né? Que a gente possa ter aqui momentos de profundas reflexões que nos auxiliem nossa caminhada. Conversávamos nos bastidores com a Fátima Rocha, e ela comentou com a gente de trabalharmos a temática suicídio. E aí, por curiosidade, ou talvez por sintonia, né? Recentemente eu vi uma palestra que aconteceu no mês de outubro, e foi a nossa companheira Érica Massa Barba, lá do SEJAP, que trabalhava o tema Setembro Amarelo o ano inteiro. Nós temos por hábito trabalhar o suicídio no mês de setembro, é um trabalho mais intenso, mas ele também deveria ser feito em outras épocas, porque, na verdade, o suicídio é uma realidade infeliz que acompanha-nos diariamente. Vou compartilhar os slides com os companheiros, para a gente poder trabalhar, então, essa reflexão, Jesus, convite à vida. Bom, para começar, então, refletindo sobre esse tema, eu gostaria de propor aos companheiros uma passagem do Evangelho de Jesus, trazida por João Evangelista, capítulo 10, versículo 10, na parte final, uma passagem, inclusive, que sofreu aí muitas interpretações equivocadas ao longo da história da teologia, mas o texto diz-nos assim, palavras de Jesus. Eu vim para que tenham vida. Eu vim para que tenham vida. É claro que esse texto tem um complemento, depois da vírgula vem e a tenham em abundância, e é essa vida abundante que o Cristo vem nos propor. Algumas vezes nós podemos questionar-nos que tipo de vida seria essa abundante? Que vida o Cristo se referia? Que nós poderíamos, indo até Ele, conquistar em abundância. Interessante lembrarmos aqui uma fala de Pedro, num dos momentos mais cruciais da construção do discipulado, do apostolado de Jesus, do colégio apostólico, trazido em João, capítulo 6, versículo 68. O momento demonstrava que as perseguições haviam sido intensificadas e haviam discípulos, podemos chamá-los aqui de um segundo escalão, que começaram a abandonar. Meus irmãos, é muito fácil ficar quando as coisas estão fáceis, estão prontas, estão dando tudo certo. O desafio maior é ficar quando as dificuldades se apresentam. Mas, enfim, aqueles homens começaram a fugir da responsabilidade. Então, Jesus, preocupado com a continuidade do projeto, preocupado aqui no melhor sentido da palavra, cuidadoso, ele reúne os 12 discípulos, principais nomes, e lhes oferece uma proposta dizendo, olha, vejam bem, muitos estão abandonando. Não quereis vós fazer o mesmo? Ele precisava de encontrar naqueles homens a certeza da continuidade desse projeto de amor. Foi quando, diante dessa proposta de Jesus, Pedro teria trago uma das suas pérolas, dizendo, Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida. É claro que aqui é o complemento. Tu tens as palavras da vida eterna. Aquele rude pescador de Cafarnaum já havia entendido, ou pelo menos quase que entendido naquele momento, que a proposta do Cristo não se referia a uma vida material. Ele falava de uma vida abundante, de uma vida eterna, uma vida onde as conquistas morais iriam ser a nossa grande meta depois de amadurecidos e compreendidos. Eu fui até o dicionário só para enriquecer o conceito, para pensarmos o que significa vida abundante, o que significa abundante. E lá vai dizer que abundante é que existe em grande quantidade, que aparece em grande número, que é farto.
Eu comentei no início da palestra que esse texto foi muito mal interpretado pela teologia convencional, e dentro dessa proposta de más interpretações, teria surgido uma teologia que foi conhecida como o nome da teologia da prosperidade. Acreditava-se e pregava-se de que aqueles que fossem a Jesus e que o aceitassem como o Salvador teriam privilégios materiais, teriam benesses materiais. Na verdade, funcionou como uma grande fábrica de ateus, que muitos iam, levavam os seus bens, ofereciam a Deus, aguardando, é claro, uma troca farta, uma colheita abundante, e essa colheita não vinha. E esses homens, ao invés de decepcionar-se com os teólogos, com a igreja, eles se decepcionavam, na verdade, com o próprio Deus, a fábrica de ateus. Então, a ideia de vida abundante proposta pelo Cristo era uma abundância de valores imperecíveis da imortalidade, valores tais quais o equilíbrio. Todos nós precisamos, almejamos, queremos e podemos conquistar se aprendermos o Evangelho do Cristo e procurarmos, de alguma maneira, nos esforçar a aplicá-lo à nossa vida. Também o discernimento, a capacidade de saber escolher com raciocínio, com lógica, também a sabedoria do alto, aquela sabedoria que Deus nos ajuda a conquistar, aonde sabemos escolher com prudência, com cautela. Também a bênção da harmonia interior, a bênção do contentamento no mundo de tantos descontentamentos, no mundo de tantas reclamações, no mundo onde nada satisfaz, por mais que se tenha em abundância. Mas aqueles que conhecem a Jesus contentam-se com aquilo que têm. Paulo de Tarso dizia isso, né? Que ele aprendera a viver com alegria, contente em qualquer circunstância, fosse na fartura ou fosse na necessidade. Na questão 922 de O Livro dos Espíritos, onde Allan Kardec vai inquirir a espiritualidade amiga com relação ao que seria felicidade, se haveria uma fórmula, uma medida comum de felicidade a todos nós, nos foi revelada pelos benfeitores amigos, de que para a vida material, felicidade é póssilo necessário. O contentamento como sendo uma dádiva, mas, acima de tudo, meus irmãos, a paz, a abundância de paz dentro de nossos corações, para enfrentar a adversidade, para vislumbrar as dores naturais da vida, para entender que estamos no plano de provas e expiações, é bem verdade, caminhando aceleradamente para ser um mundo regenerado, mas cheio de marcas de dor, de provas, de sofrimentos, mas mesmo assim sentimos paz, sentimos a paz que o Cristo nos ofereceu, quando ele nos disse: a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá, tem de bom ânimo. Senti a abundância de paz, entre tantas possibilidades que seriam as conquistas imperecíveis do espírito mortal. Era dessa vida que Jesus falava. Uma vida abundante que se torna uma conquista extremamente pessoal, mas, meus irmãos, que é fruto de nossos esforços. O Espiritismo é uma doutrina que prima por nos alertar da necessidade do trabalho. Em momento algum nos foram prometidas facilidades, nem o próprio Cristo assim o fez. Pelo contrário, ele diria que nós seríamos lançados como ovelhas ao meio de lobos, que nós teríamos que tomar a nossa própria cruz. Allan Kardec, mais tarde, veio falar que o espírita verdadeiro seria reconhecido pela sua transformação moral, e atrela a ideia e dos esforços que emprega para domar suas más inclinações. Conquistas essas que são feitas durante a vida física. Meus irmãos, eu queria aqui fazer um adendo. Venciamos hoje uma oportunidade reencarnatória extremamente preciosa, oportunidade reencarnatória onde nos foi permitido, nós conquistamos o direito de acessar a doutrina espírita, essa doutrina tão desafiadora, mas que pode potencializar a nossa evolução moral. Eu já disse isso em outras palestras, por certo, alguns companheiros queridos aí já ouviram,
mas eu fico pensando que, para a grande maioria dos presentes aqui, estamos numa primeira encarnação espírita, uma primeira encarnação. Para alguns outros mais sortudos, entre aspas, uma segunda, muito novo, uma proposta muito nova, mas que, se compreendida e aplicada, pode nos levar a potencializar a nossa evolução moral. E isso, meus irmãos, durante a vida física, durante a vida que está em trânsito, dessa encarnação que nós conquistamos e que deveríamos usá-la com mais seriedade, com mais dedicação, com mais comprometimento, a fim de alcançar os resultados de vida abundante, que são aqueles referentes às virtudes, às conquistas das virtudes morais e o desenvolvimento de sentimentos, em especial na direção de aprendermos a amar. Mas eu trouxe para a gente poder passar dessa introdução para a ideia de suicídio, que é a proposta, que é o tema que fizemos no mês de setembro, para contemplar essa proposta do Setembro Amarelo. A questão 730, Livro dos Espíritos, Kardec vai ouvir dos amigos espirituais que o homem deve procurar prolongar a vida para cumprir a sua tarefa. A tarefa de evolução moral, a tarefa de aprimoramento moral, segundo é a questão 132 do Livro dos Espíritos, onde ali Allan Kardec teria perguntado qual o objetivo da encarnação dos espíritos. Lhe teria sido dito pelos benfeitores amigos que a primeira dos dois objetivos é alcançar a perfeição moral por meio do aperfeiçoamento. É claro que a perfeição moral está indo distante de cada um de nós, talvez mais próximos de alguns companheiros, mais distantes de outros tantos, mas fato é que essa perfeição moral é alcançada pelo aperfeiçoamento, e o aperfeiçoamento é uma escolha de hoje. Mas também tem como finalidade colaborar para que os outros alcancem a perfeição moral. O texto diz assim: visa ainda outro fim à encarnação, o de pôr o espírito em condições de cumprir com a parte que lhe toca na obra da criação. Então, tendo como objetivos a evolução moral e alcançar e ajudar para que outros também evoluam, é preciso procurar prolongar a vida. E os espíritos, então, completando o recorte da resposta que fiz, que Allan Kardec faz, diz assim: tal motivo que Deus lhe deu um instinto de conservação, instinto que o sustenta nas provas. Então, a ideia de prolongar a vida física com essa consciência plena de poder utilizá-la nas conquistas das virtudes morais para alcançarmos a vida abundante. Bom, se é preciso prolongar a vida, é preciso conservar a vida. Então, a ideia de suicídio deveria ser intensamente rejeitada, até porque a questão 880 do Livro dos Espíritos nos declarará de que o primeiro de todos os direitos do homem é o direito de viver, e tão somente Deus pode tirar a vida. Assim como tão somente Deus pode dar a vida, somente Ele a pode tirar, independente de quaisquer circunstâncias. Mas, enfim, no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 10, eu trouxe o texto só para fazer uma leitura linear, diz assim: os espíritos não podem aspirar à completa felicidade enquanto não se tenham tornado puros. Qualquer mácula lhes interdita a entrada nos mundos ditosos. Há uma questão do Livro dos Espíritos, fica como dever de casa para os companheiros, e hoje quem está em casa pode acessar o livro, questão 196, onde Kardec vai chamar as múltiplas encarnações como sendo encarnações sucessivas, como sendo depurações, momentos de depuração. Então, a cada encarnação, o espírito vai se tornando mais puro. Mas o texto prossegue. Então, mediante as diversas existências corporais, é que os espíritos se vão expungindo, ou seja, se limpando, se purificando, pouco a pouco de suas imperfeições. As provações da vida os fazem adiantar-se quando bem suportadas. Uma pontuação importante, mas o tempo não permite trabalharmos essa questão. Mas vai adiante. Como expiações, elas
apagam as faltas e purificam. São remédio que limpa as chagas e cura o doente. E diz assim, quanto mais grave é o mal, tanto mais enérgico deve ser o remédio. E veja como ele conclui, meus irmãos. Aquele, depois que muito sofre, deve reconhecer que muito tinha a expiar e deve regozijar-se a ideia da sua próxima cura, a ideia de que o processo de dor, processo de enfrentamento de dificuldades, eles têm como finalidade nos ajudar a curar. Que cura é essa? A cura das sombras, do egoísmo, do orgulho, da vaidade. E o texto completo diz assim, dele depende, então, pela resignação, tornar proveitoso o seu sofrimento e não lhe estragar o fruto com suas impaciências, pois que, do contrário, terá que recomeçar. Queria, a partir dessa lâmina, colocar aqui um asterisco, que eu vou resgatar daqui a pouco, esse lhe estragar com suas impaciências. Talvez aqui, por certo, pudéssemos incluir o conceito de suicídio. Mas também lembrar que, qualquer que seja a dificuldade, meus irmãos, o maior castigo, se é que podemos chamar assim, será a necessidade de recomeçar. Num texto correlato, paralelo, esse, no próprio capítulo 5, no item 13, o codificador diz assim, o homem pode suavizar ou aumentar o amargor de suas provas, conforme o modo que encare a vida terrena. Então, ele precisa prolongar a vida, é a questão citada, 630 do Livro dos Espíritos, quando a gente percebe a necessidade que o homem tem de permanecer nesse estágio físico, para, através dele, diretamente e indiretamente conquistar as virtudes morais. Só que o texto vai adiante, no recorte ainda do capítulo 5, item 13, Kardec vai dizer, ora, aquele que encara pelo prisma, que encara a vida material pelo prisma da vida espiritual, apanha num golpe de vista a vida corpórea. Então, a proposta do codificador, em sintonia com a espiritualidade, nos convidando a olhar a vida com os olhos do espírito imortal. É um desafio, meus irmãos. É um grande desafio. Na questão 918, de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec inquire os benfeitores da espiritualidade, questionando-os assim, por que indício se pode reconhecer em um homem a sua evolução moral que o elevará na hierarquia espírita? Os amigos espirituais, trabalhando no chamado poder de síntese, reduzem a 2 pontos, pontos esses que nos servem nessa tarde de sábado, para nos avaliar. Será que eu estou verdadeiramente no bom caminho, no caminho correto? Dizem que o primeiro indício seria a compreensão da lei de Deus e a aplicação dessa lei na vida. É claro que ainda estamos distantes disso, mas podemos, em sã consciência, afirmar que estamos tentando? Será que eu priorizo momentos para estudo? Será que a minha frequência à casa espírita tem sido intensa? Será que eu posso me chamar de assíduo? E as minhas leituras? Eu tenho estado em dia com as leituras, mas ainda há um segundo ponto, que os espíritos diz a Kardec que ele precisaria, para ter um indício de evolução moral, vivenciar, antecipar a vida futura. Viver encarnado, mas pensando como espírito. E ele apanha, como diz Kardec no texto na tela, num golpe de vista a vida corpórea. Ele a vê como um ponto no infinito, compreende a corteza e reconhece que esse penoso momento terá passado, mesmo a vida passa muito rápido. A vida tem passado extremamente rápido. A certeza de um próximo futuro mais ditoso o sustenta e anima. E veja, e longe de se queixar, agradece ao céu as dores que o fazem avançar. A compreensão espiritual, entendendo a divina justiça de Deus, aceitando-a como sendo o melhor para cada um de nós, marcando-nos com relação à maneira de encarar a vida, de escolher e de aprender a passar pelas dificuldades. Mas voltando lá no capítulo 5, item 10, para a gente fazer um resgate aqui, depende dele pela resignação, tornar proveitoso o seu sofrimento e não lhe estragar com os frutos da sua impaciência, porque, pelo contrário, terá que recomeçar. Vou colocar aqui 2 asteriscos para pensarmos também na questão do recomeço, na questão de atrapalhar
estragar com os frutos da impaciência. Então, essa ideia de frutos da impaciência, a gente poderia fazer um link direto com as ideias suicidas, com a ideação suicida infantil no espírito mortal, que procura fugir dos seus problemas por meio da morte. E nós temos sido enfáticos nas palestras que apresentamos com relação ao suicídio, e de que aqueles que nos antecederam no retorno à pátria espiritual e fizeram por meio do suicídio, todos eles vêm nos reuniões mediúnicas nos afirmar categoricamente em que a condição que despertaram após o suicídio era extremamente pior do que aquela antes, aquela que lhes antecedeu o ato suicida. Vou trazer aqui 2 artigos. Primeiro, da Dona Ivone da Amaral Pereira, no livro A Luz do Consolador. Vou trazer alguns recortes do capítulo que tem como título O Estranho Mundo dos Suicidas. Depois trabalho uma outra literatura também abordando a temática do suicídio. Comecemos, então, pelo primeiro recorte, primeiro texto, onde Dona Ivone vai comentar que uma carta que ela recebe de alguém que lhe conhecia, de alguém que lhe via na atuação do Espiritismo, e, em cima dessa pergunta, ela vai escrever esse artigo. A minha pergunta é: um suicida por motivos nobres sofre os mesmos tormentos que os demais suicidas? Então, observe que uma pessoa que tem um certo conhecimento do Espiritismo, ele já entende que o sofrimento, que os suicidas vão passar inevitavelmente por tormentos, mas ele tem um certo desconhecimento, ele não é aprofundado. Tanto que ele pergunta, não haverá para ele uma misericórdia especial? Então, ele ainda pensa em validar o suicídio por algum tipo de motivo nobre. E, diante do fato, Dona Ivone começa respondendo assim: de tudo quanto até hoje temos estudado, aprendido, observado em torno do suicídio, à luz da doutrina espírita, veja, meus irmãos, porque há outros tipos de conhecimentos que talvez não tenham tanto conteúdo tão profundo como o que nós temos. Quando valida a questão espiritual, a vida espiritual como sendo a vida verdadeira. Só que diz assim, então ele está dizendo que ela nada de absolutamente nos tem conferido o direito de crer que existem motivos nobres para justificar o suicídio perante as leis de Deus. Então, ela, no primeiro momento, respondendo a pergunta e a transformando num artigo do livro, ela vai nos ajudar a entender que não há motivo algum que possa ser considerado como justo que apoie a atitude suicida. Só que ela vai adiante, diz assim, o que sabemos é que o suicídio é infração das leis de Deus, considerada das mais graves que o ser humano poderia praticar ante o seu Criador. Então, o conhecimento espírita, e isso tem alicerce na doutrina espírita, vamos apresentá-los aqui, alguns, mas está enfático, está claro que uma das infrações mais graves dentro da lei de Deus. E diz assim, para completar o primeiro recorte, os próprios espíritos suicidas são unânimes em declarar a intensidade dos sofrimentos que experimentam, a amargura da situação em que se agitam, consequência do seu impensado ato. Aqui, o impensado no sentido de irracional. Claro que foi pensado, planejado, quantas vezes, quanto tempo planejando um delito tão grave, mas que produziram neles resultados os quais não aguardavam, na verdade, de muito e intenso sofrimento. Eu me lembrei de um texto paralelo, que está no capítulo 5 também do Evangelho segundo o Espiritismo, e aqui já é a terceira vez que o trabalhamos, capítulo 5, Bem-aventurado dos aflitos, o maior capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Nele vamos encontrar nesse 17 o item o suicídio e a loucura. E lá diz assim o texto: o Espiritismo ainda produz, sob esse aspecto, outro resultado igualmente positivo e talvez mais decisivo. Fala do suicídio. Apresenta-nos os próprios suicidas
a informar-nos da situação desgraçada em que se encontram e a provar que ninguém viola impunemente a lei de Deus, que proíbe ao homem encurtar a sua vida. O texto é intenso, o texto é extremamente claro, tentando nos conduzir ao raciocínio, aonde, se a opção for o suicídio, estaremos nos embrenhando num emaranhado de dificuldades, porque estamos infringindo a lei de Deus. Mas voltando lá para o livro A Luz do Consolador, de Dona Ivone, um segundo recorte, a benfeitora diz assim: certamente que não haverá regra geral para a situação dos suicidas. A gente não pode generalizar. Literalmente, cada caso é um caso. Só que Dona Ivone, respondendo ao companheiro, a sua indagação da ideia de um suicídio nobre, honroso, diz assim: a situação de um desencarnado, como também de um suicida, dependerá até mesmo do gênero de vida que ele levou na Terra, do seu caráter pessoal, das ações praticadas antes de morrer. Então, várias são as variáveis que podem influenciar na duração do sofrimento e na intensidade do sofrimento. Mas sempre haverá socorro àqueles irmãos que, por ignorância, por vigilância, por teimosia, por fuga, por medo, tiraram a própria vida, infringindo gravemente a lei de Deus. Uma questão que poderia fazer coro com essa fala da Dona Ivone é a 957, Livro dos Espíritos. E lá Kardec faz a pergunta bem direta mesmo. Ele pergunta assim: quais, em geral, com relação ao estado do espírito, as consequências do suicídio? E aí ele vai responder, os espíritos respondem, dizendo: muito diversas são as consequências do suicídio. Veja, mas muitas diversas. Não apenas determinadas, e em todos os casos correspondem sempre às causas que o produziram. Então, os benfeitores espirituais, eu costumo dizer que eles atuam como professor, aquele professor, entre aspas, bonzinho. Professor que ele, embora você tenha respondido errado a sua pergunta feita, ele tira lá 2 décimos, 1 meio certo. Ele não dá o erro, ele não risca, não dá o X, ele faz 1 meio certo. Assim são os amigos espirituais. Vão buscar na nossa vida qualquer ação no bem que fizemos, vão pesquisar no fundo do nosso íntimo as intenções dos atos que cometemos, e tudo isso serão usados como atenuantes para que o socorro ao suicida e ou qualquer outra dificuldade possa vir o mais rápido possível. Só que a questão 957 traz aí no complemento, quando vai dizer: há, porém, uma consequência a que o suicida não pode escapar, é o desapontamento. Despertam no mundo espiritual, imaginaram que poderiam tirar a vida e aliviar os problemas, eliminar os problemas, não conheciam a realidade espiritual e despertam numa condição extremamente pior, desfavorável. E, inicialmente, eles sofrem um desapontamento, não podem escapar. Esse desapontamento vai levá-los a uma frustração, a uma autofrustração e talvez a um desespero profundo no mundo espiritual. Mas fato é que o complemento da resposta dos Espíritos vai dando a Kardec para que eles nos repassassem, diz assim: mas a sorte não é a mesma para todos. Veja, meus irmãos, depende das circunstâncias. Alguns espiam a falta imediatamente, outros em nova existência, que será pior do que aquela cujo curso interromperam. No conhecidíssimo livro Memória do Suicida, onde Dona Ivone Amaral Pereira narra a história do poeta português Camilo Castelo Branco, há algumas citações em que alguns espíritos vagam, chamado Vale dos Suicidas, uma região propícia para receber espíritos que cometeram suicídio e estão num processo de vibração bem comprometidos. Essa região propícia ao sofrimento para que eles possam se arrepender e receber o socorro.
podem estar ali, cita-se no livro, espíritos que ficam até 200 anos vagando pelaquela região. Voltando para o livro do Olivone, já esse que está na tela, A Luz do Consolador, em mais um recorte. O Olivone vai dizer assim: entretanto, tais consequências não decorrerão como castigo enviado por Deus ao infrator. Veja, meus irmãos, o suicida não vai para um região de sofrimento porque ele está sendo castigado. Não há castigo. Deus não castiga. Quando Moisés reuniu o povo no deserto e fez uma declaração dizendo: eis que hoje põe diante de vós a bênção e a maldição. A bênção, quando seguir os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos ordena. É maldição quando preferir seguir os outros deuses que não conhecestes. Então, a ideia de que a bênção é uma escolha, e a escolha de seguir a lei de Deus. Mais tarde, na questão 614, de O Livro dos Espíritos, os benfeitores da luz também iriam confirmar esse pensamento de Moisés, atualizando o pensamento religioso, dizendo que o homem só é infeliz quando se afasta das leis de Deus. Então, Deus não pune, Deus não castiga. Não recebemos o sofrimento e nem vamos a um lugar de dor sem merecermos. Vamos como consequência de nossas escolhas, e eu quero afirmar que o suicídio não é a solução, e ele nos levará a uma condição extremamente pior, por mais difícil que sejam as dificuldades. Bom, mas voltando para o texto, diz assim: mas como efeito natural de uma causa desarmonizada com as leis da vida e da morte, lei da criação. Portanto, fica claro, o infrator, ele colhe aquilo que ele semeou por infringir a lei da criação. Só Deus pode tirar a vida. Só que o texto tem um prosseguimento que diz assim: e todo esse acervo de males será da inteira responsabilidade do próprio suicida. Mas ele foi influenciado por alguém, ele foi induzido, como aconteceu uns anos atrás, o chamado joguinho da baleia azul. Muitos adolescentes tiraram vida. Esses que criaram os jogos, por certo, terão uma correlação, serão responsabilizados também. É claro que esse adolescente terá um atenuante, mas ele responderá pela sua própria parcela de ter escolhido e cometido o ato suicida. Voltando para esse recorte, esse último recorte, para irmos para a nova obra literária do Hermínio de Moraes, Hermínio de Miranda, diz assim: mas sendo suicida, sincera no julgar que motivos honrosos o impeliram de fato ao fato, certamente haverá atenuantes, mas não justificativa ou isenção da responsabilidade. Então, na grande Segunda Guerra Mundial, os pilotos japoneses embarcavam num avião cheio de explosivos, sabendo que iriam se projetar ou tentarem se projetar contra os porta-aviões americanos. A grande maioria era abatida no ar, eles eram suicidas. Mas havia uma causa nobre, se é que pode chamar assim. Esse fato talvez pese e haja algum atenuante. Só que o texto vai adiante. Veja, meus irmãos, quanto à misericórdia que esse infrator teria direito como filho de Deus, não se trataria certamente de misericórdia especial, não. É aquela que todos nós merecemos. Que bom que Deus é misericordioso. Que bom que Deus é longânimo, diz Paulo de Tarso, que a longanimidade é quando Deus nos dá além daquilo que merecemos. Deus é Pai amoroso, presente, que dá-nos sempre o que precisamos, dentro dos limites de suportabilidade. É o texto do Evangelho segundo o Espiritismo também, capítulo 14, item 9, onde Santo Agostinho declara que Deus não dá prova superior às forças daquele que a pede. Só dá as que podem ser cumpridas. Decore isso, meu irmão, decore. Fala no texto, marque no seu livro, no seu Evangelho segundo o Espiritismo, 14:9, vá lá. Porque se essa compreensão se transformar numa compreensão pessoal, quaisquer que sejam as dificuldades e as dores, nós as entenderemos como algo necessário e dentro do nosso grau de suportabilidade. Tenho certeza que Santo Agostinho, ele leu Paulo de Tarso, que Paulo de Tarso tem uma carta escrita aos Coríntios, capítulo 10,
versículo 13, onde o pensamento é o mesmo. Paulo dizia assim: não vos sobreveio provação que não fosse humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará ser provados além do que podeis suportar. Juntamente com a aprovação, Deus lhe dará o escape. Então, observe que muitas vezes eu não enxergo o escape porque não aceitei a prova. Estou na lamúria, na reclamação, me sentindo injustiçado. Mas o texto prossegue. A misericórdia de Deus se estende tanto sobre esse suicida como sobre os demais, sem predileções ou protecionismo. E conclui assim: de qualquer forma, com atenuantes ou agravantes, o de que nenhum suicida se isentará é da reparação do ato que praticou com o desrespeito às leis de Deus. Lembra que terá que recomeçar? Chegaremos ali. Uma nova existência aguardará, certamente em condições mais precárias do que aquelas que destruiu a si mesmo, provando a honra espiritual que infligida. A si mesmo, provando a honra espiritual que infligida. Há uma passagem do livro Religião dos Espíritos, o capítulo Suicídio, que, na sequência do número 48, embora não tenha lá o número 48, onde Emmanuel vai fazer uma tabela, onde ele vai propor, ele vai demonstrar os tipos de suicídio, as escolhas, os meios pelo qual a pessoa tira a vida, e vai linkar esse tipo de suicídio com consequências físicas numa vida futura. Interessante para a gente poder consultar capítulo 48 sobre suicídio. Mas aí, para concluir o livro do Dona Ivone, diz assim: o suicídio é rodeado de complexos e sutilezas imprevisíveis, contornado por situações e consequências delicadíssimas que variam de grau e intensidade diante das circunstâncias. Mas a parte final, o recorte final, diz assim: assim sendo, que fique bem esclarecido que nenhum motivo do mundo, lá no começo do capítulo, ela tinha citado a fome, a desilusão, a pobreza, a desonra, a doença, a cegueira, ou qualquer situação, por mais angustiosa sobre a terra. Então, voltando lá, assim fique claro, bem esclarecido, que nenhum motivo nesse mundo será bastante honroso para justificar o suicídio diante das leis de Deus. Deus, Pai amoroso, dá a seus filhos exatamente aquilo que eles precisam e o que eles necessitam e possam suportar. Dito isso, a segunda literatura do Hermínio Corrêa de Miranda, o livro Candeias na Noite Escura, capítulo 10, uma pergunta: vale a pena suicidar-se? Interessante que Hermínio aqui ele discorre, ele começa dizendo assim: por que se mata a criatura humana? Nós já pensamos, já perguntamos algumas vezes. Hermínio vai dizer: o suicida quer fugir de situações embaraçosas, de desgostos, de pessoas que detesta, de mágoas que não se sente com forças para suportar, deseja, afinal de contas, fugir de si mesmo. Meus irmãos, será que podemos, de alguma maneira, fugir de nós mesmos? Fazemos isso algumas vezes com as chamadas fugas geográficas, né? A gente muda de cidade, a gente muda de relacionamento, a gente muda de casa espírita, na intenção infantil de fugir da gente mesmo. Meus irmãos, não podemos fugir da gente. Talvez seja a hora de, compreendendo isso, nos encarar, nos olhar de frente, entender que somos seres imperfeitos, que trazemos marcas do velho homem construídas há milênios e que precisamos nos aceitar como somos e trabalhar intensamente pelo auto-melhoramento. Essa é a proposta. Mas, enquanto fugimos, damos um certo alívio, sentimos um certo refrigério e, na verdade, só estamos adiando a necessidade de um dia encarar a nós mesmos para efetivamente, conscientes, tomarmos atitudes para avançarmos no progresso. E isso faz parte da questão 132, já citada aqui, e faz parte também desse caractere de verdadeiro homem de bem,
onde ele procura vivenciar antecipadamente a vida futura. Só que o texto do Hermínio prossegue dizendo: é aí que está a gênese do seu fatal desengano. Não podemos, de maneira alguma, fugir de nós próprios. Podemos ir passar o final de semana em Paris para fugir dos problemas, mas nos levaremos juntos e os problemas, na verdade, somos nós mesmos, que não os queremos resolver por orgulho, por vaidade, por egoísmo, pelas chagas da humanidade. Então, é hora de entender que não podemos fugir de nós mesmos. E Hermínio prossegue para concluir, dizendo assim: vemos, então, que o fundamento da ilusão suicida está na total ignorância do homem diante da sua própria natureza espiritual. Ah, meus irmãos, talvez seja esse o maior contributo espírita, provar por múltiplos experimentos que nós somos espíritos. Não somos daqui. Somos de passagem nesse mundo de matérias. Não somos daqui. O planeta, as coisas que achamos que temos, estão nos emprestadas por Deus. Somos mordomos. Somos usufrutuários. Não temos nada, não trouxemos nada dessa vida, nada podemos levar, apenas aquilo que conquistarmos em nós mesmos como aquisições morais, como sentimentos a ser desenvolvidos, aprimorando a paciência, a tolerância, o respeito, a cordialidade, aprendendo a ser misericordioso, ter compaixão, indulgência, trabalhar a sabedoria, o discernimento, entre outras valências morais, que, na verdade, são periféricas, que um dia culminarão para nos ensinar a amar verdadeiramente. Mas Hermínio completa: então, aquele que destruiu voluntariamente seu envoltório material chega à dolorosa conclusão de que apenas conseguiu agravar enormemente seus problemas íntimos, sem libertar-se de nenhuma de suas dificuldades. Um verdadeiro desapontamento. E descobre ainda mais, que terá de voltar à carne, em outras condições, talvez ainda mais penosas e precárias, tantas vezes quanto forem necessárias para corrigir, refazer e pacificar. Meus irmãos, o retorno à pátria para correção, refazimento e se autopacificar. Lembra do capítulo 5, lá do item 10, a questão de recomeçar? É isso, meus irmãos. O grande castigo para o suicida, que não está abandonado à misericórdia de Deus, mas o grande castigo é ter que recomeçar. Eu não sei que entre nós, na sala do Zoom, os que vão assistir depois também, já tiveram a experiência de perder de ano na escola e voltar no ano seguinte para encontrar os mesmos professores, a mesma sala, as mesmas matérias, alguns coleguinhas, mas a grande maioria, coleguinhas diferentes. Talvez seja uma experiência extremamente dolorosa e desagradável, mas é esse o pior castigo, se é que podemos chamar assim, para o suicida. Ele terá que, depois de recuperado das suas marcas produzidas no perispírito, através de um projétil, de um veneno, o que quer que seja, reencarnar, trazendo uma doença física no órgão lesado para complementar o tratamento feito no mundo espiritual pelos cirurgiões que atuam no perispírito, para mais tarde voltar à caminhada do ponto onde exatamente desistiu. Terá que recomeçar, meus irmãos, para corrigir, para refazer e para pacificar. Para começar a fazer o encerramento, eu queria trabalhar o convite de Jesus à vida. Jesus, convite à vida. Esse convite ele vem muito explícito lá em Mateus 11, 28, muito conhecido. Diz o texto: vinde a mim, todos vós, cansados, oprimidos, aflitos, sobrecarregados. Sim, misturei as versões da Bíblia. E eu vos aliviarei. Vinde a mim e eu vos aliviarei. Meu irmão, não importa qual seja o seu problema. A promessa do Cristo há de ser cumprida. E a promessa é de alívio. Não é resolver instantaneamente seus problemas. Não vai fazê-lo.
porque ele sabe que muitos problemas que nós vencemos hoje são possibilidades de aprimoramento moral. Ele não pode tirar da gente a oportunidade de crescimento. Ele não quer tirar. Ele prefere que a gente aprenda com nossos próprios erros a desenvolver as virtudes e os caracteres do novo homem. Um homem que ama, que perdoa, que tolera, que é amigo, que é próximo, que é caridoso. Mas ele convida, vinde a mim, recebei o alívio. No entanto, nós vemos o versículo 29, que é muito pouco trabalhado nas tribunas espíritas e também nas tribunas religiosas do mundo inteiro. Ele teria dito, e aprendei de mim, sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para vossas almas. Sim, meus irmãos, o descanso para a alma, o alívio, vem à medida que nós vamos a Jesus e procuramos aprender dele. Aprender do seu caráter, aprender dos seus comportamentos, tentar relembrar o seu evangelho de luz, agora tão intensamente trazido pelo Espiritismo, o Consolador prometido por Jesus. Aquele, João 14, sim, João 14, queria nos fazer lembrar de tudo quanto ele havia nos ensinado, e tínhamos esquecido, e também nos fazer ensinar novas coisas, novas informações. Esse sim, o Consolador, meus irmãos. É por isso que lá no próprio João 14, versículo 6, a declaração de Jesus seria, eu sou a vida. Eu sou a vida. Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Eu sou a vida. Meus irmãos, ele está falando dele próprio. Ele é a vida. Ele é a vida abundante. Ele é a vida que nos convida a viver, a manter-nos vivos, a priorizar as escolhas que nos ajudem a manter o foco na conquista das virtudes e das valências e das conquistas morais e espirituais, das competências espirituais. Então, Cristo nos convida à vida abundante, nos convida a essa vida aonde ela será intensamente plena. Eu quero concluir com uma passagem do livro Opinião Espírita. Veja um livro aqui a 4 mãos, ou a 8 mãos. Chico Xavier com Valdo Vieira, os médiuns, e os espíritos Emmanuel e André Luiz, trabalhando em equipe. Ah, meus irmãos, que exemplo os espíritos dão para a gente. Trazem literaturas individuais, mas trazem também no coletivo, nos convidando a nos unir. Deixar de lado qualquer tipo de diferença, para não perdermos o foco na missão de mudar o mundo, meus irmãos. Transformarmos o planeta no mundo de paz, que começa quando eu trabalho a paz em mim. Emmanuel tem uma lição, essa só do Emmanuel, no Fonte Viva 17, o livro que a nossa irmã Andréa leu, mas a lição uma outra, 17, que tem como título Cristo e Nós. Emmanuel vai dizer que não podemos esperar querer um mundo regenerado sem almas redimidas. O melhor trabalho, o mais intenso trabalho que eu posso fazer para transformar o planeta é investir na transformação de mim mesmo, tentando ser eu, aquele que procura a paz, procura a harmonia, procura o entendimento, procura os acordos, procura conter o nosso ímpeto de ter a razão, de ofender, de magoar. Mas, enfim, Emmanuel e André Luiz, capítulo 35, com o título Saber Viver, diz assim: toda existência tem objetivos específicos. Meus irmãos, todas as existências que eu tive, e essa que eu estou tendo, todas que você já teve e a que você está tendo, têm objetivos específicos. Eu não sei qual é o seu, pontual, mas eu sei qual é o geral. Aprender a amar. Esse é o objetivo maior, que vem quando eu suporto uma dificuldade de maneira assertiva, equilibrada, passo por ela, tiro aprendizados. Quando eu paro de reclamar, de me namorear, de acusar pessoas, mas fazer a minha parte. Então, vejam que André Luiz e Emmanuel são enfáticos. Toda existência tem objetivos específicos. E prossegue. A ação construtiva que surge para ser feita agora não deve ser adiada. Somos encarnados aqui, conquistamos essa possibilidade de vir ao planeta, nos recebemos como merecimento conhecer o Espiritismo, estávamos habilitados a isso,
para utilizar agora, meus irmãos, agora, intensamente, para não adiar, não deixar para depois. A gente vê alguns companheiros menos vigilantes brincando, até brincando, dizendo assim, esse problema eu vou deixar para a próxima encarnação. Quando, na verdade, o convite do Cristo é a pressa. Reconcilia depressa o teu adversário. Mas, enfim, seguindo o texto, diz assim, a tua carteira de identidade só vale para a presente encarnação. O Espiritismo ensinar-te-á como viver proveitosamente em plenitude de alegria e de paz ante o determinismo da evolução. Viver por viver, todos vivem. O essencial é saber viver. O Espiritismo, então, nos ensinará como viver proveitosamente, como enfrentar a dificuldade, a dor, o aborrecimento, mas viver em plenitude de alegria e de paz, meus irmãos, passar pela dificuldade com uma felicidade relativa, aquela que é fruto do homem que, para completar a questão de 1922, citada lá atrás, felicidade para a vida material é posto necessário, mas felicidade para a vida moral, para a vida espiritual, é consciência tranquila e é fé no futuro. Consciência tranquila quando eu faço, quando eu fiz, quando eu reflito, concluo ter feito melhor que eu podia. E consciência tranquila e fé no futuro quando eu entendo que a maldade não é um estado permanente dos homens, mas ela é algo temporário que passa com a evolução moral. Porque, segundo o capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 5, assim como a criança se corrige dos seus erros, um dia o homem mau se tornará bom. Para fechar, meus irmãos, Livro dos Médicos, capítulo 31, fala de São Bento, Dissertações Espíritas, item 5, diz o benfeitor, é bela e santa a vossa doutrina. O primeiro marco está plantado, e plantado solidamente. E diz assim, esse marco, Livro dos Espíritos, primeiro marco, e diz assim, agora só tendes que caminhar. Meus irmãos, vamos adiante, meus irmãos, vamos adiante. Vamos caminhar em direção a Jesus, buscando essa seriedade, esse comprometimento, buscando nos esforçar intensamente, dentro de possibilidades, para conquistarmos as marcas do homem de amanhã, do homem novo, que, acima de tudo, é justo, é pacífico e é fraterno. Que todos saiamos daqui abençoados pelo Cristo, sentindo a presença do Senhor entre nós, para que, daqui a pouco, ou mais tarde, possamos refletir no que estamos ouvindo e tomar nossas próprias decisões, dessa vez, quem sabe, favoráveis a nós mesmos, à doutrina espírita e àqueles que estão à nossa volta. Dá paz para a gente. Eu vou chamar o Carlos de novo, devolver a palavra ao nosso irmão para fazer continuidade da nossa palestra. Hélio, realmente você conseguiu destrinchar um tema tão complexo, né? E espero que cada um de nós aqui presentes possa aproveitar essa oportunidade, né? Porque às vezes temos alguém conhecido que precisa desse conselho, né? Dessa palavra. E realmente foi muito bom. Outro tema também importante é as pessoas estão esperando que a paz do mundo venha do mundo, e não é. Como você bem falou, a paz tem que vir de cada um de nós, né? Não podemos esperar. Muito obrigado, querido. Te convido a permanecer conosco, se puder, para o passe, a nossa prece final e para o passe. No mais, muito obrigado e seja bem-vindo. Vou chamar a Andressa para fazer a nossa prece final. Andressa, por favor. Vamos, Carlos, vamos fazer nossa prece. Com gratidão, que levamos nosso pensamento a Deus, nosso Pai misericordioso, agradecendo pelo convite à vida que nós recebemos todos os dias. Agradecemos por tudo que temos recebido, pela nossa vida, pela nossa saúde, em especial por estarmos reunidos nessa tarde, pelo convite que recebemos de Jesus, nosso Mestre, através dessa palestra.
e que assim nós possamos exercitar em nossa jornada o seu amor e a sua bondade. Através desse amor, vencermos nossas dificuldades e imperfeições, que tenhamos sempre ânimo e perseverança mesmo diante das dificuldades, e que para cada dia que o Pai nos concede, nossa fé se fortaleça através do amor que Ele nos ensina. Agradecemos aos benfeitores que nos acompanham pelo amparo e pela proteção e pedimos igualmente auxílio, amparo aos espíritos que sofrem, que também nos acompanham e para os quais suplicamos a misericórdia de Deus. É o nosso guardião espiritual que nos orienta, nos protege. Peçamos que nos livrai do orgulho, da vaidade, do egoísmo, de tanta intolerância no qual temos vivenciado. O Senhor conhece nossas necessidades, nossas dificuldades, e que elas sejam atendidas segundo a vontade do nosso Pai. Que assim seja.